quero relembrá-los da nossa série que já começamos, um assunto geral daquele segundo subponto aí. 2012, minha família será uma casa de paz. Primeiro subponto, orar e jejuar. E nós falamos muito sobre orar e jejuar e nós praticamos também. Foram 40 dias de oração e jejum coletivo que foi transformador. Eu estava ministrando agora esses dias lá em São Paulo, porque depois que eu cheguei dos Estados Unidos, ainda fiz uma viagem rápida para ministrar lá no encontro internacional da Comunidade da Graça em São Paulo. E o fluir de Deus foi tão glorioso. Eu sei que a misericórdia é só a graça dele, sei muito bem disso, mas depois eu pensei comigo mesmo, diante de Deus, mas Deus, o que foi? Mas que coisa linda, o Senhor foi glorificado, eu senti tanta unção e a graça de Deus. E Deus falou para mim: meu filho, lembre-se do jejum, e aquilo que Deus já tinha falado para nós. Eu não sei se você está lembrado, irmãos, por todo o ano de 2012, você vai ver os efeitos poderosos do jejum. Você que participou com fé, com seriedade no jejum, você pode ter certeza, o ano todinho, até o último dia do ano, você vai ser abençoado, você vai estar recebendo surpresas agradáveis, milagres, unção, a glória de Deus sobre a sua vida, amém? E a segunda parte, amar e cuidar. Amar e cuidar, a gente já vem falando muito sobre essa área, amar e cuidar, nas últimas vezes que eu tenho pregado nesses últimos meses. Nós também queremos falar em cima desse tema geral, amar e cuidar. Eu estou intitulando a mensagem Inimigos da Comunhão. Inimigos da Comunhão. A palavra koinonia é uma palavra no grego que não existe tradução exata para o português. Ela é traduzida na nossa Bíblia como comunhão, mas koinonia é muito mais profundo do que comunhão. Por isso que às vezes ela é traduzida como comunicação. Ela poderia ser aplicação, parceria, distribuição. Tem muitas traduções diferentes para a palavra koinonia, porque ela é muito profunda. Toda vez que você vai de uma língua para outra, é quase impossível não deixar de ter algumas palavras que não são 100% traduzíveis em uma só outra palavra. Por exemplo, saudades. Não tem tradução exata para essa palavra em inglês. Não tem tradução exata para a palavra saudades. Para explicar o conceito de saudades em inglês, você tem que usar vários nomes, várias palavras em inglês. A palavra fun em inglês, não existe uma tradução exata para ela em português. Você pode falar diversão, divertido, alegre, legal, gostoso, mas não tem realmente uma tradução exata para a palavra fun em português. E assim também as palavras no grego. O Novo Testamento foi escrito no grego originalmente. Tem algumas palavras que não dá para traduzir em uma só palavra. E uma dessas palavras é a palavra koinonia, que a maioria das vezes koinonia é traduzido como comunhão, mas ele é muito mais profundo do que comunhão. Koinonia fala de doação, de comunicação, de parceria, de distribuição. Fala de profunda intimidade um com o outro, ao ponto que você dá a sua própria vida pelo outro. Koinonia é muito forte, muito profundo. E a palavra de Deus mostra que na igreja primitiva, eles praticavam muito a koinonia. Diz a Bíblia lá em Atos que eles perseveravam na koinonia. Isso foi um dos grandes segredos do livro de Atos. Muitas vezes nós queremos ver os milagres e os resultados da igreja de Atos, mas nós temos que lembrar que para obtermos os resultados e os milagres da igreja de Atos, nós temos que primeiramente praticarmos as práticas da igreja de Atos. E uma das práticas principais que eles tinham era a koinonia. A koinonia, muito profunda. O livro de Atos fala muito isso. Aliás, a Bíblia toda no Novo Testamento enfatiza muito isso, bate muito nessa tecla. Que a igreja de Jesus tem que praticar koinonia, koinonia, koinonia.
Diga, koinonia. Essa palavra é muito profunda, muito profunda. Ela é traduzida em português, na maioria das vezes, comunhão. Mas ela é muito mais do que comunhão. Para que possamos praticar koinonia, escuta bem, temos que sofrer uma mudança de paradigmas, uma renovação da nossa mente. Em outras palavras, para obtermos os resultados da igreja primitiva, temos que primeiramente praticarmos os costumes, a koinonia da igreja primitiva. E para que possamos praticar a koinonia, tem que haver uma mudança de mentalidade, de valores e de paradigmas e de prioridades na nossa vida. Ao ponto que vamos ter que começar a priorizar a koinonia. A Bíblia fala que a igreja primitiva, ela priorizava isso. Ela perseverava na koinonia. Ela perseverava na koinonia. Interessante isso. Ela escolhia deliberadamente, porque ela sabia o valor da koinonia. Ela priorizava a koinonia, porque ela sabia o valor da koinonia. Isso é tremendo, irmãos. Tremendo, tremendo, tremendo. Então, eu quero falar sobre os inimigos da koinonia. São muitos os inimigos da koinonia. E originalmente eu estava pensando em pregar sobre 4 inimigos da koinonia, mas na medida que eu fui preparando a mensagem, Deus falou, não, nesse domingo você vai falar só sobre, nesse domingo que vem, porque eu não estava preparando no domingo, eu estava preparando antes, mas Ele falou, nesse domingo que vem você vai pregar só sobre 2 inimigos da koinonia, da comunhão, por enquanto. Nós temos que aprender a combater esses inimigos, para que possamos realmente experimentar essa mudança de paradigma e experimentar a comunhão na nossa vida. E eu estava ouvindo agora em São Paulo, um dos homens que estava ministrando lá, o nome dele é Marcelo de Souza, é um pastor lá nos Estados Unidos, precioso, e ele falou um pouco sobre a maldição da comparação. E eu gostei do texto que ele usou. Então, apesar que o segundo inimigo da comunhão são coisas que eu vou estar falando depois, coisas que Deus tem ensinado diretamente para mim, esse primeiro inimigo da comunhão, eu fui muito inspirado do que algumas coisas que eu ouvi o pastor Marcelo dizer lá agora em São Paulo. Abra sua Bíblia para o livro de João, capítulo 21. João 21. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas
se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Muito interessante esse texto. Esse contexto, o contexto aqui era de cura interior. Veja bem, Jesus, num certo sentido, até montou o cenário para a cura interior, porque Pedro havia negado Jesus quantas vezes? 3 vezes. E ao redor de quê? De uma fogueira. Lembra, Pedro estava lá esquentando as suas mãos, aparentemente era época de inverno, e a criada veio e falou: tu és também um dos seguidores de Jesus. E ele foi negando, ao redor da fogueira ele negou Jesus 3 vezes. Agora, para ser curado interiormente, ele já tinha sido perdoado os seus pecados, mas uma coisa é ser perdoado, é outra coisa você ser curado. Para ser curado, Jesus agora de novo ao redor de uma fogueira, 3 vezes faz a pergunta para ele: tu me amas? E Pedro então vai recebendo essa cura interior. Sim, Jesus, eu te amo. E a terceira pergunta, ele falou: tu sabe todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aquele momento de profunda comunhão, de intimidade com Jesus, ele dizendo como ele amava Jesus, como ele era leal a Jesus. E Jesus disse: então cuida das minhas ovelhas, Pedro, você vai ser muito usado no meu ministério, apacenta as minhas ovelhas. Que maravilha. Mas de repente, quem olha superficialmente pode até pensar que Jesus pisou na bola, porque parecia não ser a hora de estar falando sobre isso, que Jesus de repente parece que muda o assunto e fala: olha, um dia você vai morrer assassinado, você vai ser um mártir. Que horror! Que horror! Ó, quando você era novo, você fazia bem o que você queria, você era adolescente, você saía, você fazia o que você queria. Mas um dia, quando você for velho, vão te pegar, vão estender suas mãos e vão fazer o que você não quer, vão te matar. Que horror! Será que era o momento de falar isso para Pedro? É claro que era o momento, Jesus não faz nada errado, mas para quem olha superficialmente pode pensar: que coisa horrível. Aí o João estava lá por perto, e Pedro falou assim: e ele? E ele, Senhor? O que vai acontecer com ele? E como que é que ele vai morrer? Eu acho que Pedro, para não sentir tão ruim, poxa, eu vou morrer assim, assassinado, vou ser um mártir. Então eu não quero sofrer sozinho, né? Eu não quero. Então ele se comparou com João. E ele? Me fala, porque talvez ele pensou que Jesus falou: pessoal, ele também vai sofrer que só. Aí Pedro pensou: aí eu vou estar em boa companhia pelo menos. Mas Jesus fala assim: não, quanto a ele, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, não tem nada a ver, você não tem nada a ver com isso. E eu acho interessante que quem está escrevendo o livro é o próprio apóstolo João. E ele se refere a ele mesmo, você viu como ele sempre se refere a ele mesmo? O discípulo a quem Jesus amava. Porque as pessoas falam: não, porque Jesus tinha um amor especial por João. Na realidade, João tinha revelação do amor de Jesus por ele, porque ele estava se referindo a si mesmo. Ele tinha uma boa autoimagem, ele sabia que Jesus o amava, ele sabia que ele era xodozinho de Jesus. Você tem que saber isso também. Você tem que saber que Jesus tem um amor todo especial para você. Diga: eu sou discípulo que Jesus ama. Olha para o seu vizinho e fala assim: você está olhando para um xodozinho de Jesus. Aleluia. Agora, veja bem, por que Jesus foi puxar esse assunto naquele momento tão emocionante? Pedro está sendo restaurado ao ministério, ele vai deixar a pescaria pela segunda vez, para voltar ao ministério também pela segunda vez, e agora é para valer. Pedro perdoado, restaurado ao ministério, maravilhosamente, apacenta minhas ovelhas, eu te amo, Jesus. Pedro, só que tem mais um detalhe.
Você vai morrer um dia. Assassinado, uma morte matada. Oh, que horror! Que coisa interessante. Por que isso? Por que isso? E é interessante porque aqui por que Jesus faria isso? Eu lhe pergunto. Por que Jesus faria isso? Eu creio que a primeira razão que Jesus fez isso, a primeira razão, você tem que lembrar, volta a fita, por que Pedro havia negado Jesus? Lembra que Jesus está trabalhando numa cura interior completa, plena. Por que Pedro tinha negado Jesus? Por causa do medo do martírio. Eles estavam para matar Jesus e ele ficou com medo. Rapaz, se eu disser que eu sou discípulo deles, vão me matar também. Então, por causa do medo do martírio, ele tinha negado Jesus. E agora Jesus está dizendo: Pedro, eu sei que o seu compromisso é tão completo que você vai continuar me seguindo, mesmo sabendo que um dia você vai morrer para mim. Olha que coisa forte, era uma cura completa e permanente, interiormente. Ao ponto, irmãos, não sei se você sabe disso, mas a história diz que Pedro morreu realmente bem velhinho, a morte de um mártir. Ele estava no momento em Roma, e o Império Romano estava matando os cristãos, muitos cristãos, e pegaram Pedro e foram matá-lo crucificando, até porque era uma das formas que o Império Romano matava as pessoas, era através da crucificação. Interessante porque a crucificação dá certinho com esse texto, porque diz assim: porém, quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Estenderás as mãos. Olha só, como Jesus até profetizou o tipo de morte que ele ia ter. Só que quando foram, diz a história, que quando foram matar o Pedro crucificado, que ele viu que ele ia ser martirizado através da crucificação, ele disse: por favor, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. E ele realmente, diz a história, morreu crucificado de cabeça para baixo, de cabeça para baixo. Agora, queridos, outra coisa que é interessante notarmos, que isso deu certeza e convicção para o Pedro, que ele não ia morrer logo, porque Jesus disse: quando fores velho, lá na frente, bem longe, ao ponto que logo no começo da igreja primitiva, Pedro pregando com toda coragem, tanta ousadia, começaram a mataram o Estevão. Depois o Herodes pega e mata Tiago. Lembra que Tiago era um daqueles três, não era o apóstolo Tiago que escreveu o livro de Tiago. Aquele apóstolo Tiago que escreveu o livro de Tiago era meio irmão de Jesus, né? Filho de José e Maria. Mas o Tiago que o Herodes matou logo no começo da igreja primitiva era o irmão de João. Aqueles três apóstolos principais, Pedro, Tiago e João. Então Herodes matou Tiago. Agora o plano era matar Pedro, depois talvez matar João, para pegar os três líderes. Então ele matou Tiago. Quando foi matar o Pedro, ele pegou o Pedro, prendeu, porque na próxima manhã eles iam matá-lo. Então, prendeu, colocou ele nas cadeias, preso, com duas correntes, dois guardas, um num lado, um outro lado, preso nas mãos, correntes, acorrentado. E dentro de uma cadeia, com aquelas grades e os cadeados, tudo trancado, e guardas fora da cadeia também, vigiando. O que Pedro fez, irmãos? A Bíblia diz que ele dormiu. Por que dormiu? Mesmo escalado para morrer no próximo dia, porque ele já sabia que não ia morrer. Jesus já tinha falado para ele: quando fores velho que você vai morrer. E não estava velho mais, ainda. Ele estava novinho. Então, ele falou: eles pensam que vão me matar, eu já sei que não vou morrer mesmo, eu vou dormir, porque amanhã vou ter que trabalhar muito, pregar muito.
E ele dormiu. Mesmo se ele soubesse que ia morrer, talvez ia dormir, porque sabia que a morte é lucro. Quando a gente vai para o céu, é com Jesus, aleluia. Mas ele dorme. Aí o anjo tem que acordá-lo. A Bíblia diz que o anjo chega lá e acorda Pedro. Pedro, acorda, acorda. Os guardas tudo dormindo. O anjo acorda. Quando Pedro acorda, as correntes caem das mãos dele. Prac. Aí o anjo fala assim: calça a sandália dele estava lá perto. Calça a sandália, rapaz, não quero que você pegue um resfriado. Aí o anjo fala assim: coloca a capa, porque a capa de Pedro estava lá pendurada, talvez num prego. Interessante. Coloca a capa. E Pedro coloca a capa, obedecendo o anjo. Aí o portão da prisão abre assim. Automaticamente, a Bíblia diz. Aqueles caras que inventaram aquelas portas que você pisa aqui e abre assim, ou abre, eles pensaram que eles inventaram. Não, Deus já tinha inventado muito tempo atrás. Aí o anjo vai caminhando com Pedro para fora da prisão, e quando está lá fora, ele fala assim: agora pode ir, que estão orando lá por você, lá na célula da casa da irmã fulano lá, pode ir. Pedro chega lá, eles estão orando para Jesus libertá-lo, eles quase nem acreditam que é o Pedro. É anjo dele, é outra pessoa. Que coisa maravilhosa. Mas por quê? Porque Jesus já tinha falado: quando fores velho. Então era uma cura interior profunda, porque Pedro falou assim: mesmo eu sabendo que eu vou morrer para Jesus, eu não nego mais. Eu já declarei que eu amo, e eu amo para sempre mesmo. Que coisa linda. Jesus estava completando aquela cura interior. A segunda razão, eu creio também, porque Jesus queria tratar uma área de Pedro. Pedro ia ser um dos grandes líderes da sua igreja. E Pedro não podia ter esse espírito de comparação. E Jesus já jogou verde para colher maduro, para poder tratar essa área na vida de Pedro. Ele falou assim: olha, você vai morrer assim, assim, assado. Ele já sabia, eu acho que ele já sabia que Pedro ia falar assim. Porque Pedro tinha aquele espírito de competição, aquele espírito de comparação. Pedro disse: e aí ele, como que ele vai morrer, Jesus? Como ele vai morrer? Jesus falou assim: não é nada da sua conta. E ele foi tratando essa área de comparação. Porque deixa eu te falar uma coisa: um grande inimigo da coinonia, sabe o que é? É essa comparação competitiva. É você se comparar com outro irmão. Por que ele prega daquele jeito e eu não prego? Por que ele tem... Por que a célula dele está crescendo muito e a minha não cresce? Por que a esposa dele é assim e a minha não é? Por que meu nariz não é igual ao dele? Por que o meu cabelo, o ex-cabelo, não é igual ao dele? Por que eu não tenho o que ele tem? Já notou esse espírito de competição? Esse espírito de comparação. Fica se comparando, e é interessante que ao comparar-se com o outro, você acaba sempre, se tiver com essa comparação errada, carnal, você vai sempre acabar ou com o espírito de inferioridade, sentimento de insegurança e inferioridade, porque você se sente tão inferior ao outro, que você está se comparando, ou um espírito de superioridade, de soberba, falar assim: a minha célula está crescendo muito mais do que a deles, olha só, meu carro é muito mais chique do que o dele, minha esposa é muito mais bonita do que a dele. Você fica se comparando, e a Bíblia fala que isso é um inimigo da coinonia, porque a coinonia é onde um valoriza o outro, um respeita o outro, um considera o outro superior a si mesmo, e ama o outro, e aprende com o outro, mas ninguém também se sente tudo perebento, porque todos se sentem completos em Cristo. Então, esse espírito, essa comparação competitiva, ela realmente produz ou inferioridade e insegurança, ou superioridade e soberba. Ela pode produzir frustração e mágoa com Deus. Por que o Senhor não me dá as coisas que o Senhor dá para Ele? Por que tudo parece tão fácil para Ele, tão difícil para mim, Deus? Por que Ele nasceu numa família tão legal e eu não?
Igual aquele irmão que chegou para o outro e falou assim: irmão, rapaz, a minha tia morreu. Ele falou: ah, é, meus pêsames. Ele falou: não, eu nem conhecia minha tia. E ela não tinha nenhum herdeiro, rapaz, toda a herança veio para mim, para uma fazenda, é tanto gado, é tanta coisa. Aí o cara foi pensar depois: pô, Senhor, por que eu não tenho uma tia dessa que morre também? Porque é só ele que tem essa tia. Por que isso nunca acontece comigo? Né? Mas essa é a tendência das pessoas quando vai se comparando com o outro, aquela comparação competitiva. Isso é carnal, isso não é de Deus, isso é um inimigo da verdadeira comunhão, da verdadeira coinonia. Qual é a solução? Como combater essa comparação competitiva? Primeiramente, você tem que ter a revelação do tanto que Jesus te ama, do tanto que os planos dele para a sua vida só são bons, que ele quer o melhor para você. Você tem que acreditar nisso. Enquanto você acredita que Deus está favorecendo mais o outro, mais do que você, que Deus ama um pouco mais o outro do que você está fora da visão. Por que o João não teve esse problema? Porque ele já sabia: eu sou o discípulo que Jesus ama, eu sou xodózinho de Jesus. Você tem que saber isso também. Você tem que ter revelação que Jesus é apaixonado por você, e para você, na sua individualidade, Ele vai te dar o melhor, o que é melhor para você. Você tem que acreditar nisso. Você tem que acreditar no amor dele por você. Ele tem o melhor, e os melhores planos para você. Diga: ele tem o melhor para mim. Ele tem os melhores planos para mim. Diga isso: ele tem os melhores planos para mim. Aí o que o diabo põe? Aí o diabo quer pôr, uma vez que a pessoa começa a ter revelação disso, o diabo quer que ela fique se sentindo superior. Ah, se ele me dá o melhor, ele tem os melhores planos para mim, então os planos que Deus tem para mim são melhores do que Ele tem para o meu irmão. Não, mentira. Você tem que entender que assim como Deus é apaixonado por você, Ele é apaixonado também pelo seu irmão. Então, o que é melhor para você, com certeza é diferente do que é melhor para o seu irmão. Cada um é único diante de Deus. E foi o que Jesus disse para Pedro acerca de João: olha, não preocupa sobre como eu estou lidando com João, Pedro. Eu estou lidando com João, eu vou cuidar do João, assim como eu vou cuidar de você. Saiba que entre eu e você, eu tenho melhores planos, Pedro. Eu te amo infinitamente, e eu vou te dar o melhor, e tudo vai dar certo. Mesmo você martirizado, vai trazer glória, como a Bíblia até fala assim. Eu acho interessante, ele fala assim, que ele estava dizendo com que morte ele glorificaria a Deus. Até na sua morte você vai glorificar a mim, Pedro. Pedro, eu tenho o melhor em todas as áreas. Mesmo quando você, como disse o pastor Ronaldo na música, quando você é perseguido, você não é abatido. Mesmo que você está combatendo o mal aqui na terra e é perseguido, pessoas falam mal, mas eu estou cuidando de você, Pedro. Tudo vai dar certo porque eu te amo e eu tenho o melhor para você. Amém? Aleluia. Agora, uma vez que você começa a ter revelação desse amor infinito de Deus para você, e você começa a ser curado dessa maldição da comparação. Outra cura para essa maldição da comparação é ter revelação da sua identidade. Você tem que saber quem você é em Cristo. Você tem que saber que especificamente em Cristo, porque você está em Cristo e Cristo está em você, você tem tudo em Cristo. Você é tudo em Cristo e você pode tudo em Cristo. Você não vê mais impossibilidade para si mesmo. Então você não se sente inferior a ninguém, jamais, porque você sabe que você está em Cristo e você com Jesus pode todas as coisas naquele que te fortalece. E você sabe que tudo isso é só pela graça de Deus. E que na área que Deus te chamou e para as coisas que Ele te chamou, você é o melhor. Você é o único, porque você é único diante de Deus, para a glória de Deus. Só que você também
tem que ter revelação, em terceiro lugar, do corpo de Cristo. Você sabe que Deus quer acrescentar muito mais na sua vida, mas é através do seu irmão, e que o seu irmão também está em Cristo, e que ele também é único em Cristo, e que em Cristo ele também tem todas as coisas, e tem áreas na vida do seu irmão que ele é muito superior a você. Então você sabe que em Cristo você é único, tem áreas que você tem para poder ajudar o seu irmão, acrescentar na vida dele, mas tem áreas que ele tem, que é melhor do que você, e ele tem para acrescentar na sua vida. Então olha como isso promove a koinonia, porque você começa a dizer como o apóstolo Paulo: eu quero ir estar com vocês, meus irmãos, para poder repartir os dons que Deus tem me dado, porque eu sei que tem áreas na minha vida que eu sou o único, eu tenho esses dons, essas graças, mas tem áreas na sua vida que você é muito superior a mim, eu quero aprender com você, eu quero crescer com você. Olha como isso acaba com o espírito, a maldição da comparação competitiva, e promove a koinonia, promove o amor. Vocês estão compreendendo isso? Se você estiver compreendendo, diga amém, Jesus. Que coisa maravilhosa. Segundo inimigo da koinonia, da comunhão, primeiro é a comparação competitiva. Segundo inimigo que eu quero ressaltar, isso aqui Deus me revelou muitos anos atrás, na medida que eu fui estudando sobre a vida de Caim. Eu chamo esse segundo inimigo o espírito de Caim. Diga, espírito de Caim. Quando você lê, por exemplo, em 1 João, abra sua Bíblia lá, por favor, 1 João capítulo 3. Primeira João capítulo 3, versículos 11 e 12. Primeira João capítulo 3, versículos 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Veja bem, queridos, quando a gente lê um texto como esse, a gente fala: glória a Deus, que aí eu, como Caim, eu não sou, pastor Eibe. Esse texto que acabamos de ler fala que é para mim amar os meus irmãos. Eu amo meus irmãos, nunca assassinei ninguém, nem quero matar nenhum dos meus irmãos. Nessa área aí, eu acho que esse segundo inimigo da comunhão eu já venci, pastor Eibe. Mas deixa eu te falar com muito carinho, que na medida que você vai aprofundando na vida de Caim, você vai ver como que todos nós temos tendências cainetas. Estou inventando nome aqui. Todos nós temos essas tendências de Caim, queridos. É muito interessante isso. Abra sua Bíblia para o livro de Gênesis, capítulo 4. Eu quero te mostrar algumas coisas que vão servir de alerta para você, porque é bem provável que você vai ver vários sintomas do espírito de Caim na sua vida. E se você ver isso, você ainda tem tempo, graças a Deus, de arrepender, de mudar e ser transformado. Na medida que eu te mostro aqui, pela graça de Deus, algumas características do coração de Caim, que essas características possam servir como se fosse de uma luz amarela piscando, uma luz de alerta, para chamar a sua atenção e a minha, para que nós tenhamos cuidado, para evitar e para combater esse coração de Caim, essas características do espírito de Caim nas nossas vidas. Olha em Gênesis capítulo 4, versículo 3 em diante. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou.
Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Interessante falar. Olha que ele perguntou para Deus: acaso sou eu tutor de meu irmão? Na NVI está escrito assim: sou eu o responsável pelo meu irmão. Essa palavra tutor no hebraico é chamar. Ela quer dizer guardar, vigiar, manter vigilância e custódia, proteger, salvar a vida e entesourar. Ele está dizendo: acaso sou eu o babazinho do meu irmão? Eu que tenho que ficar entesourando a vida dele, ficar guardando ele, ficar protegendo ele, ficar discipulando ele, ficar cuidando dele? Acaso eu que sou responsável para garantir que tudo vai dar certo na vida dele? É Deus. E é óbvio que a resposta clara para a pergunta desse assassino era sim. Você era responsável sim, antes de você matar o seu irmão, de ficar guardando dele bem, de ficar entesourando a vida dele, de salvar a vida, de protegê-lo, de cuidar dele. Você é responsável sim, Caim. E aqui, irmãos, você vê a raiz da doença de Caim. Qual era a raiz da doença de Caim? Egoísmo. Eu ficar dando minha vida para cuidar dos outros? Eu quero cuidar da minha vida, da minha família. Não tenho tempo para ficar cuidando, correndo atrás de gente, não. Eu ficar ajudando pessoas para depois só receber muita ingratidão. Eu tentei disciplinar alguém um dia, aquela pessoa só me interpretou mal, não quis nem saber. Olha, só falou mal de mim, eu estava dando minha vida para ajudar. Eu não vou fazer isso nunca mais, eu vou ficar cuidando de mim e da minha família. Olha, esse é o espírito de Caim. Esse espírito de Caim, irmãos, combate a coinonia. Esse espírito de Caim que diz: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu que sou responsável para cuidar dele? Esse é o espírito, essa é a raiz do espírito de Caim. Eu quero cuidar da minha vida, cuidar dos outros. Deus me livre. Esse é o espírito de Caim. Esse é o espírito de Caim. O que mais que nós vemos aqui? A Bíblia fala que Caim trouxe uma oferta a Deus, e Abel trouxe as primícias, o melhor que ele tinha. E nós vemos outra característica do coração de Caim, é que ele é mesquinho para com Deus. E olha, interessante, ele não deixou de dar oferta, ele deu uma oferta para Deus. Mas Abel deu uma oferta muito boa. Irmãos, quando eu comecei a estudar isso mais profundamente, meu coração começou a queimar. Isso foi anos atrás. Eu comecei a falar: meu Deus! Eu sempre tinha a mentalidade assim, irmãos. Eu sempre pensava assim: alguém quer ofertar para Deus? Amém, irmão. Seja bem-vindo. Qualquer oferta que você dê, sendo de coração, Deus vai ficar muito feliz, irmão. Qualquer oferta, tem tantos aí que não dão nada, você pelo menos está dando um pouco, você está uma bênção, isso é uma bênção. Foi o que Caim fez. O que a Bíblia diz? Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Deus não se agradou nem de Caim e nem de sua oferta. Por quê? Não se agradou de Caim porque ele tinha um coração mesquinho, só dava o que sobrava para Deus. E não agradou da oferta porque era uma oferta mesquinha também. Interessante isso. Aquilo começou a me chocar, irmãos, anos atrás, porque eu comecei a me avaliar. Eu comecei a ver que, além do dízimo, muitas vezes minha oferta era tão mesquinha.
que eu gastava muito mais quando eu saía com a minha família para o shopping, para comer ou qualquer coisa, do que eu dava para Deus. Eu falava, meu Deus, será que eu estou sendo como Caim, em vez de ser como Abel? Abel que dava o melhor de tudo que ele tinha para Deus. E eu comecei a ser muito cobrado, pessoalmente estou contando o meu testemunho, porque eu comecei a ver aquela luzinha amarela piscando, características do coração de Caim. Outra característica, além de ser egoísta, não querer cuidar dos outros, não querer cuidar do meu irmão, além de ser mesquinho para com Deus, eu vejo também uma característica do coração de Caim, é de ser invejoso. Logo que Deus se agradou de Abel e não se agradou dele, ele, em vez de se tocar e falar, Deus, me dê outra chance, eu pisei na bola, eu tenho que aprender com meu irmão Abel. Nessa área ele tem mais revelação do que eu. Eu pensava que qualquer oferta servia. Você me perdoa, Deus, me dê outra chance, eu vou te dar o meu melhor agora, Deus. Eu aprendi com meu irmão, obrigado, Abel, por me ensinar. Olha que seria um espírito tão bonito. Mas não, ficou invejoso. Abel não pode ter mais do que eu, não pode agradar a Deus mais do que eu, vou matar Abel. Então você vê que esse espírito de inveja, de não gostar que o outro está crescendo, que o outro tem mais, esse espírito de inveja também faz parte do coração de Caim, do espírito de Caim. Inveja que os outros fizeram ou têm mais, ou fizeram melhor. E por fim ele mata o Abel. Você fala, não, mas isso aí eu não fiz, pastor. Isso aí, glória a Deus, né? Isso aí eu não matei ninguém. Será, querido? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabia que lá em 1 João fala assim, que aquele que odeia o seu irmão é assassino? Você já falou alguma vez dentro do seu coração, eu odeio aquela pessoa? Se você falou no seu coração, você assassinou naquele momento. E tem mais, às vezes você fala assim, não, nem odeio não, perdoa, está tudo bem, só não quero falar com ele. Está tudo bem. Para mim ele morreu. Para mim ele morreu? Você acabou de fazer o quê? Matá-lo no seu coração. Você acabou de matá-lo no seu coração. Para mim ele morreu. Esse espírito de Caim, irmãos, isso é um grande inimigo da coinonia. Nós temos que combater esse espírito de Caim em nossa vida. Vamos ser bem honestos, todos nós já tivemos talvez todas essas características de Caim em nossa vida. Nós temos que nos quebrantar e nos humilhar e falar, Deus me perdoe pelo meu espírito de Caim, me perdoe, me ajude a ser uma pessoa apaixonada pelo Senhor e que ama meus irmãos. O que acontece? Olha versículos 10 em diante, de Gênesis capítulo 4. E disse Deus, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Olha o que ele está falando, Caim, você é amaldiçoado, você vai plantar muito, mas vai colher pouco, você vai se esforçar muito, mas ver poucos frutos, pouco resultado, você vai trabalhar no duro, e não vai ver tantos resultados, tantos frutos, que coisa triste. Aí Deus continua, serás fugitivo e errante pela terra. Começa a se isolar das pessoas. Não quero saber não. Quero ficar aqui sozinho. Só eu, minha esposa, meu filho João e meu cão. Quero ficar isolado. Não quero mais estar nessas comunhões. Não. Isso é o espírito de Caim, gente. Isso é o espírito de Caim, se torna fugitivo. Foge da comunhão, foge do compromisso, foge da responsabilidade de dar a sua vida para o seu irmão. Foge de ter vínculos profundos com outros. Porque se ter vínculos profundos com outros, sabe o que acontece? Você vai ter que aguentar muita coisa.
porque ninguém é perfeito. Você vai ter que aprender a perdoar, você vai ter que aprender a pedir perdão, porque você também não é perfeito. Você vai ter que aprender a aguentar a pessoa que tem uma química bem diferente do que você. Isso tudo faz parte da coinonia, faz parte de ser família espiritual. Faz parte de ser família espiritual. É o preço que a gente paga, mas é um preço tão gostoso, sabe por quê? Fora disso, é viver como fugitivo. Fora disso, é viver no lugar da solidão, nos desertos, nos lugares secos, isolados. Fora disso, é viver em Nod. É viver em Nod. Olha o que diz versículo 16: retirou-se Caim da presença do Senhor. Que coisa! E habitou-se na terra de Nod, ao oriente de Éden. Se não arrepender desse espírito de Caim, mais cedo ou mais tarde a pessoa acaba se afastando da própria presença de Deus, como Caim fez. Ele se afastou da presença de Deus. Mesmo ele tendo assassinado seu irmão, Deus não tinha deixado ele. Deus ainda estava disposto a dar uma nova chance para Caim. Mas Caim foi tão cabeça dura, infelizmente, que ele mesmo se afastou da presença de Deus. Ele acabou se afastando da presença de Deus e indo para a terra de Nod. Nod quer dizer peregrinação, quer dizer viveu errante na vida, nunca se encontrando mais em toda a sua vida. Que coisa triste, que coisa triste. Queridos, não tem atalho, precisamos um dos outros, nós precisamos um dos outros. Eu dei essa ilustração ontem no curso de membresia. Você pega esse braço aqui, eu já dei isso aqui antes aqui na igreja também, eu gosto tanto dessa ilustração. Você pega esse braço e separa esse braço, o meu, e coloca ele aqui em cima do altar. E eu vou embora. E passa uma semana, 2 semanas, um mês, o que acontece? Aquele braço fica tudo podre, tudo podre. Qualquer membro que é separado do corpo de Cristo, que não tem vínculos profundos, onde o sangue de Jesus pode fluir para você, onde as ordens da cabeça vão pelos nervos para aquele membro, você separado do corpo de Cristo, você isolado. Não vou adorar Jesus sozinho, só em casa, só eu e Deus. Isso é uma mentira. Isso é impossível, você ser separado de Deus. A Bíblia fala, até a pessoa que está tão doente que não dá para vir para a igreja, o que ela tem que fazer? Ela tem que chama as pessoas da igreja, os presbíteros, a cobertura, para vir orar por mim e me ungir com óleo. Por quê? Porque se, é só o ditado, viu? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vem ao Maomé. Em outras palavras, você não pode ir para a igreja e congregar, a igreja tem que vir para a sua casa, mas você não pode ficar desvinculado, porque o membro tem que estar conectado, e se não estiver conectado, vai apodrecer e vai morrer. Vocês estão entendendo, queridos? Sabe, você já ouviu aquela história do rato? O ratinho estava olhando pelo buraco lá e viu o fazendeiro receber uma ratoeira, né, em casa. O pacote chegou. Ele ficou desesperado. Quando ele viu o fazendeiro abrir o pacote e tirar a ratoeira, ele falou: ai, chegou aqui na nossa fazenda também a ratoeira, a tal da ratoeira. E ele foi gritando desesperado falar para os outros animais da fazenda. E chegou lá a falar para a galinha: tem uma ratoeira. Ela falou assim: có, que tenho eu contigo? Que tenho eu com isso? Essa é ratoeira, não é galinheira. Eu não estou nem aí. Ele foi lá com o porco fez: eu vou estar orando por você, mas não estou muito preocupado, porque eu jamais serei pego por uma ratoeira. Aí foi ele falar com a vaca falou assim: olha, na realidade, desculpa, ratinho, mas não estou nem aí com você, porque eu nem dentro da casa não entro, essa ratoeira não me apresenta perigo nenhum. Mas, naquela primeira noite, quando armaram a ratoeira, uma cobra foi pegar o queijo que estava lá, e a ratoeira pegou bem na cauda da cobra, e estava muito escuro, e a esposa do fazendeiro foi andando por lá, porque ela viu um barulho, e a cobra, era uma cobra muito venenosa, foi preciso levar para o hospital, ser tratado, e aí ao
trazê-la de volta, o médico falou assim: olha, tem que cuidar muito bem, ela não deve comer qualquer comida forte, só uma canjinha de galinha. Aí lá se foi a galinha. E aí os vizinhos do fazendeiro eram muito solidários, começaram a visitá-lo. Ele pensou: eu tenho que servir alguma coisa. Vou servir, eu acho que linguiça, bacon. Lá se foi o porco. A mulher não ficou boa? Totalmente boa, graças a Deus. O fazendeiro estava tão feliz, ele falou assim: eu vou ter muito gado no futuro, mas eu preciso fazer uma grande festa, vou preparar um grande churrasco. E lá se foi a vaca também. Qual é a moral da história? Quando você acha que você não tem nada a ver, tem tudo a ver. Nós somos uma sociedade, nós somos um corpo. Quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Amém, queridos? Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos desse amor, desse carinho, um para o outro, um para o outro. Sabe, queridos, deixa eu falar uma coisa. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Hoje em dia, a igreja do Senhor Jesus, eu falo com muito carinho, muitos, não todos, graças a Deus que tem uma grande revolução acontecendo e Deus está revertendo essa situação, mas muitos no passado estavam se conformando a um pseudo-cristianismo, que não tinha vínculos, não tinha comunhão, por não saberem se relacionar com ninguém, por virem de famílias disfuncionais e nem quererem aprender realmente se relacionar com ninguém, prefiro ficar isolado, não quero me relacionar com ninguém, mas eu quero Deus, então vou lá receber a bênção, e aí se perdem na multidão, fica só mais um mero número, fica como que chama? No anonimato, no meio da multidão, se perde lá, e só vai atrás da bênção, em vez de criar vínculos com o abençoador, vínculos com a família de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, não dá para separar a cabeça do corpo, irmãos, não dá para separar a cabeça do corpo. Se você quer ter íntima comunhão, eu quero Jesus, mas não quero o corpo dele, não quero vínculos com os membros do corpo de Jesus. Meu irmão, não tem jeito. Se você quiser conhecer o Eibe e quer convidar o Eibe para sua casa, o Eibe não vai só com a cabeça dele, vai o corpo dele todinho. Está entendendo? Então, você quer Jesus na sua casa, não tem jeito de você ter Jesus sem você também ter relacionamento, ter vínculos com o corpo de Jesus, que somos nós, em nome de Jesus. Não tem jeito de separar uma coisa da outra. Não tem jeito. E deixa eu falar uma coisa para você. Quantos cristãos estão se perdendo? Eu falo com muito carinho, porque só vão atrás da bênção, e vão no meio da multidão, e chega lá, e fica em pé um pouquinho, levanta a mão um pouquinho, e adora um pouquinho, aí senta um pouquinho, aí fica em pé depois, e levanta a mão um pouquinho, e adora mais um pouquinho, aí senta um pouquinho, aí oferta um pouquinho, aí dorme um pouquinho. Não tem jeito. Se você quer comunhão, intimidade com Jesus, você tem que conhecer todo o corpo, tem que ser vinculado com o corpo, tem que ter intimidade, tem que falar assim: eu estou disposto, Senhor, a me despir do meu ego, aprender a perdoar o meu irmão, aprender a pedir perdão, aprender a se relacionar. Não tem nada que traz mais alegria ao coração do ser humano do que ele aprender não somente a se relacionar com Deus, mas também se relacionar com seus irmãos, ter comunhão profunda. É alegria indizível e cheia de glória. A Bíblia fala: ó, como é bom e doce viver unidos os irmãos. É como óleo de Hermon. Você vive em comunhão, você vive em coinonia. Eu declaro, isso é só o começo. Deus está levantando uma nova raça que vive em comunhão, que preza os valores da comunhão. Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Já vou chamar aqui
o pastor para fazer a bênção apostólica. E nós vamos estar nesse momento encerrando esse culto. Mas antes, feche os seus olhos e diga assim em voz alta, diga: Senhor Jesus, me ajude a não só querer os resultados da igreja de Atos, mas colocar em prática os valores e as prioridades da igreja de Atos. Me ajude a priorizar a verdadeira comunhão, a coinonia. Me ajude a me livrar da maldição, da comparação. Me ajude a me libertar do espírito de Caim. Que eu dê minha vida pelo meu irmão. Que eu seja sim tutor do meu irmão. Que eu deixe de ser egoísta e comece a cuidar dos outros. Porque eu amo os outros. Porque eu te amo, Senhor. E meu amor pelo Senhor me faz também transbordar em amor pelo meu irmão, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus.